prazer é todo meu. A Aline Pellegrino, coordenadora de competições femininas da CBF. Seja bem-vinda, Aline, tudo bem? Obrigada, Thiago, tudo bem? Um prazer estar compartilhando dessa mesa aqui com vocês. Maravilha. E a Flávia Oliveira, nossa amiga, companheira da Globo News, do Grupo Globo, sempre trazendo as informações com a gente e hoje nesse bate-papo muito bacana e importante também. Tudo bem, Flávia? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Thiago, Diogo, Aline? Prazer estar com vocês, debatendo uma agenda positiva. E adorei a sua referência ao discurso histórico de Martin Luther King, agosto de 68. Eu tenho um sonho, eu também tenho um sonho. E a gente continua com esse sonho até 3 pontinhos, porque a gente precisa mesmo. Amigos, como nós estamos remotamente, vocês aí, né, nas suas respectivas casas, é importante a gente dizer que é um debate. Então fiquem à vontade mesmo para a gente conversar. Se o nosso amigo está falando e você tem uma opinião, fala, poxa, Flávia, eu acho que é isso, poxa, Aline, eu acho que é aquilo, Diogo, também desta forma. Então fiquem à vontade, porque hoje é um dia para a gente refletir, discutir sobre o assunto. Diogo, quero começar com você falando sobre um seguinte aspecto, né? Quando a gente fala de atletas que se posicionam, que se engajam sobre o assunto, falam de forma ativa, naturalmente a gente lembra de Lewis Hamilton, LeBron James. Diogo, você acha que o atleta brasileiro tem medo de se posicionar, tem medo de falar sobre o assunto? Assim, porque historicamente há um processo de retaliação aqui no Brasil para atletas que se posicionam ao contrário da posição dos clubes e dos times, dos técnicos, muitas vezes. Então, há um processo histórico esportivo de deixar atletas sem salários, deixar atletas sem contrato. Isso é tão antigo que a gente pode pensar na imagem aí do goleiro Manga, o goleiro aí que veio pós-geração de 50, que foi a geração do nosso goleiro aqui na Copa do Brasil do Uruguai. Ele teve seu salário retirado por questões de disciplina. Então, se uma questão disciplinar pode bloquear um salário de um atleta, imagine se ele começar a se articular, começar a se posicionar e começar a reivindicar direitos. Então, o atleta brasileiro ele passou a ter muito medo de se reivindicar, mas hoje a gente já vê uma perspectiva totalmente diferente de grupos mais organizados, assim como esse que é o Atletas pelo Brasil, comissões dos atletas do Comitê Olímpico, comissões dos atletas das confederações, e dentro de coletivos, dentro de grupos, os atletas hoje conseguem modificar internamente questões importantes. Então, de uma certa maneira, Diogo, Flávia, Aline, fiquem à vontade também. Esse atleta, como você citou, Diogo, ele sente falta de um apoio. Porque, naturalmente, as coisas acontecem, né, no esporte, mas ele sente falta de um apoio, é isso que você acha? A gente pode pensar quais são os direitos que um atleta tem dentro do seu clube, dentro da sua equipe. O direito dele é de competir e de ter resultados, mas ele não tem direito a voto, ele não tem direito a reivindicar. Ele, como cidadão, não tem a sua cidadania respeitada dentro da classe esportiva. O esporte é o reflexo da sociedade, então nós somos influenciados por todo o regimento, por todos os dogmas da sociedade. Isso acontece no esporte também. Thiago e Diogo? Fique à vontade, Flávia. Não, é que o Diogo falou uma frase super importante. Desculpa, já interrompi. Não, é assim que a gente gosta. Fique à vontade. Mas olha... Não, é que o Diogo trouxe uma frase super importante, que é: o atleta é reflexo da sociedade onde ele está inserido. E acho que esse é um dado fundamental também para a gente refletir em relação a algumas omissões, né, de grandes nomes do esporte em relação, por exemplo, à agenda de combate ao racismo. Primeiro, o Brasil passou longo período em regime de exceção. A ditadura não foi brincadeira e o futebol, em particular, era inclusive usado como propaganda do regime autoritário. Esse processo histórico também é importante. A gente tem uma experiência de 30 anos de democracia, o que é uma democracia bastante jovem, e vamos pensar, em particular, o futebol, mas eu acho que serve para a sociedade brasileira, para a população brasileira como um todo. Um nível de escolaridade muito baixo, a gente ainda deve
em acesso à educação, em formação de massa crítica e formação de conhecimento político. Então, acho que isso também é importante. Quer dizer, o atleta ele não está apartado de uma sociedade que investe pouco em educação, que sonega fatos e lutas relevantes do ponto de vista histórico do combate ao racismo. Boa parte dos negros brasileiros, ou dos brasileiros como um todo, não tem a menor ideia da trajetória de lutas do movimento negro, da luta por liberdade, da luta por resistência, da luta por direitos. Isso não é diferente no esporte e essa construção demora. Mas está chegando. Eu acho que a gente ainda vai falar dela hoje. Deixa eu trazer um aspecto muito da minha realidade enquanto atleta, enquanto capitã de uma seleção brasileira por muitos anos. Foi citado aqui, né, LeBron James, Lewis Hamilton. A gente teve a Naomi Osaka também, acho que uma grande voz nesse momento. E a diferença que eu sinto é que esses atletas, quando se posicionam, os outros ou a sociedade vem junto com eles e eles, de fato, têm voz. No Brasil, acho que muito por conta do que a Flávia está falando também, um pouco acho do que o Diogo quis dizer, parece que a gente fica esperando o Diogo, a Aline, a Flávia ser quem vai resolver os nossos problemas, e eu sinto falta dessa, né, dessa massa de vir todo mundo junto, que é o que a gente sentiu acontecendo quando LeBron James se posiciona, Lewis Hamilton se posiciona, Naomi Osaka se posiciona. Então, e acho que vai muito de encontro ao que a Flávia estava dizendo, de uma característica diferente da nossa sociedade e que eu ainda sinto que hoje entende que o racismo no Brasil não existe. Então, passa a ser muito mais complicado discutir um assunto onde a sociedade, de fato, acredita que não é um problema no Brasil, quando literalmente é um problema no Brasil. Então, eu, capitã, muitos anos da seleção brasileira, que fui essa voz ou essa porta-voz daquelas atletas, e a gente sente muito isso, que vai de encontro com o que o Diogo falou, o medo da retaliação. Então, aí você vai, a voz daquelas pessoas, fala, então, pessoal, é isso, vou lá, hein, vou brigar. E aí você põe a cara ali para bater, a hora que você olha para trás, você não tem mais essa retaguarda, e aí começa a girar um ciclo vicioso no sentido de não se posicionar além da retaliação. Então, acho que a gente está numa discussão muito grande quando a gente traz essas comparações, que acontece muito diferente, né? Você tem um país, Estados Unidos, que entende que existe racismo, que os esportistas que estão ali se posicionando têm voz, e que essa massa vem junto. Então, acho que a gente tem muito ainda que construir e que crescer enquanto movimento no Brasil. Não, só complementando, né, de tudo isso que o Diogo falou, do que a Flávia e também que a Aline acabou de completar, entra muito pela sociedade. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então a gente viu o que acontece nos Estados Unidos, nossa, que maravilhoso, vamos apoiar. Agora acontece aqui no Brasil, a gente não sente essa massa, como a Aline comentou. A gente não vê todo mundo batalhando pelo mesmo assunto, se engajando e tudo mais. É algo que, para mim, que é um reflexo, eu concordo muito com o que a Flávia comentou, do esporte, sociedade e esporte, é o que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd. Foi extremamente importante do que os Estados Unidos fizeram, né? Do que a população fez. Mas quando a gente vê algo aqui no Brasil, a gente fala assim, por que isso também não acontece? E a gente precisava sentir isso, né? A gente precisava ver, de fato, que esse apoio vem de todos, seja a sociedade, seja atletas e assim por diante. Só complementando o que você Claro. acabou de dizer, tem um documentário disponível agora nas redes de streaming chamado 14ª Emenda. A 14ª Emenda, ela vem nos mostrar, jogar foco de luz, porque os negros americanos estão tão avançados nas discussões, e porque os atletas estão tão avançados nas discussões, e porque o Brasil ainda parece que fica no bloco vai ou não vai, né? Chega perto e recua, chega perto e recua. A gente tem que mostrar também que existe uma diferença de democracia, né? A democracia americana é uma democracia muito mais antiga e muito mais consolidada do que a gente, que tem apenas 30 anos, mas ainda na corda bamba. E a 14ª Emenda, primeiro que o negro americano, ele nunca foi aceito, né? Nós estamos falando desde da invasão da colônia britânica no Caribe, né, nessas regiões que chega na Flórida, depois nos Estados Unidos,
o país foi através da escravidão, né? A ascensão americana é pela escravidão. E a Guerra Civil Americana é exatamente nesse combate, que tem a imagem do Abraham Lincoln. Então, a 14ª emenda, hoje, ela é utilizada para o americano entender o que é ser cidadão e o que é ter igualdade de proteção. É isso que o Vidas Negras Importam trouxe no ano de 2020, algo que há 3, 4 séculos atrás já estava em debate. Então, esse debate ele não é de agora, esse debate ele é longo, mas o conhecimento educacional que o americano tem, exatamente por ter um processo de nunca ter sido aceito, ter um processo violento do apartheid, ser apenas 13% da sociedade, totalmente diferente de nós, ele já precisou criar plataformas educacionais e precisou brigar na justiça para poder ter acesso à universidade. Então, não foi nada orgânico. Eles precisavam criar suas próprias universidades, suas próprias escolas, sua própria rede de mercado econômico, para que eles pudessem estar vivos naquele país, porque eles não têm igualdade de proteção. Então, quando a gente passa a lidar com a Constituição, e essa Constituição traz o que somos nós, atletas, né? Os atletas também reivindicam, por exemplo, a profissionalização, a ter direito a salário, a ter direito ao 13º, a ter direito a salário férias, e a ter direito também de não competir em períodos de pandemia. Isso são direitos. Então, nós, como pessoas negras, temos esses direitos, muitas vezes, boicotados por esse organograma de poder chamado Brasil. Perfeito, Diogo. Aproveita para o pessoal que está acompanhando a gente no GE. Globo. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola e manda esse link para todos os seus grupos de amigos para eles acompanharem de fato o que está acontecendo neste momento, nessa semana no GE. Globo. Pacto pelo esporte e Vidas Negras Importam. Aqui a discussão não é que o negro é mais ou é menos, do que o branco é mais ou menos. Não. Todo mundo é igual. Esses direitos que o Diogo acabou de falar, do que a Flávia também, do que a Aline, nós estamos aqui debatendo para todo mundo entender e ver de uma forma diferente o que acontece no esporte e na sociedade. Todo mundo, neste momento, precisa se unir. É por isso que eu falei, tá agora no GE. Globo, é só você compartilhar esse link para todo mundo entender um pouquinho a mais, porque a gente está sempre aprendendo. Eu estou tendo uma aula com eles. E você de casa, não tenho dúvida que também está atento. Ô Aline, essas campanhas que a gente vê da FIFA, as campanhas da CBF e tantas outras, elas são suficientes? O que está sendo feito institucionalmente? Eu acho que elas são um passo, eu acredito que as mudanças elas estão acontecendo. Obviamente que a gente precisaria que essas mudanças estivessem acontecendo num ritmo muito mais acelerado, mas é importante que esteja acontecendo. Então, vou citar aqui na CBF, em 2014, por conta de atos ali de racismo contra o Arouca e o Tinga, surge a campanha Somos Todos Iguais, que tenta trazer luz na questão de todas as discriminações, todas as formas de discriminações. Em 2018, ela evolui para o Todos Iguais, uma questão mais forte de publicidade, os árbitros carregam também essa campanha nos uniformes e tudo. Em 2019, essa campanha já tem a participação dos clubes, junto com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e aí tem alguns leilões de camisetas autografadas para poder gerar recurso, né? Porque muito disso tudo também passa em como a gente vai conseguir os espaços para gerar as discussões, para que, né, engajar quem precisa ser engajado e a mensagem chegar. E aí veio com uma hashtag, né, Chega de Preconceito. Os regulamentos das entidades, né, o próprio Regulamento Geral de Competições da CBF, no seu capítulo 1, no primeiro artigo, fala de todas, né, de que o regulamento está ali para proteger também todos esses tipos de discriminação. Está ali. Como o Diogo falou, será que a gente tem essa força enquanto até democracia, enquanto sociedade, de fazer valer? Mas eu sinto que as coisas estão acontecendo, mas é muito mais do que uma campanha, né? Eu acho que isso faz parte do processo. E o esporte, nesse sentido, ajuda. Então, uma campanha do Observatório da Discriminação Racial, sem, de repente, o esporte, ela tem menos força. Sem o futebol, então, que bom que o esporte pode ser essa voz que a sociedade tanto acompanha e que tanto reflete essa sociedade. Então, acho que as instituições hoje, é importante esse papel das campanhas, mas isso precisa ganhar força junto com a nossa sociedade, passa também por uma questão
institucional, de governança, questão de que isso também é difícil você cobrar alguma coisa de alguém e a pessoa olhar para você e não reconhecer aquilo. Então, é mais complicado, mas eu acho que é um processo que a gente está avançando e eu tenho certeza que hoje poder estar discutindo isso já, se a gente olhasse 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era pauta. Então, eu acredito que a gente está num caminho, mas que a gente só iniciou essa jornada, é um primeiro passo e tem muito a ser feito, e eu acredito no todo. Eu acho que quanto mais, enquanto sociedade, enquanto todos os esportes, enquanto imprensa, enquanto estamos falando aqui do pacto de empresas, né? Todo mundo junto, caminhando no mesmo local, com o mesmo objetivo, a gente ganha mais força. E falando especificamente do futebol, Aline, se você me permite, o Diogo e a Flávia também podem comentar, tem esse lado, né, eu que quero. você... que a Aline comentou, do seguinte, o atleta ele precisa também entender da importância que ele tem na sociedade. A campanha existe, como você citou, da CBF, ótimo, lindo, vambora, vamos para frente. Mas o atleta precisa saber qual é a minha responsabilidade a partir do momento que eu entro em campo, em quadra e assim por diante. Não, é que eu acho que campanha é sim importante, tem um sentido pedagógico e de estimular o debate, por exemplo, nas famílias, nos meios de comunicação. Mas se a gente imaginar uma agenda de combate à desigualdade e ao racismo como uma escada, campanha é o primeiro degrau, né? E de modo geral, o que eu vejo no esporte é que praticamente para nisso. Vamos lá, botamos uma faixa, fazemos um discurso, mas pouco se fala ou se avança em termos, combate à impunidade dos crimes raciais, dos crimes de racismo, e o esporte é tomado, né, de ofensa, de injúria, de racismo pelas torcidas, por alguns jogadores, dirigentes, técnicos. Então, tem um eixo aí da punição que é igualmente pedagógico e é pouco acessado. O outro eixo é da atitude positiva, da ação afirmativa. Esse termo ficou meio tóxico, meio cheio de resistência, mas é ação afirmativa no sentido de o que a gente precisa fazer para construir uma sociedade mais igualitária, mais equilibrada, menos desigual. Então, são medidas para acolher pessoas negras, dar oportunidades, por exemplo, no caso do futebol, para técnicos, né? Por exemplo, dirigentes, por exemplo, pensar em atrair públicos diferentes, mostrar na propaganda dos clubes, na composição de colaboradores, a diversidade, não apenas racial, mas também de gênero, mas também de orientação sexual ou identidade de gênero. Isso é super importante. O futebol é um espaço homofóbico também. Eu acho que a gente está tratando aqui de racismo, mas veja que, de modo geral, um preconceito ele não caminha sozinho. O racista vai ser machista, vai ser LGBTfóbico, vai ter preconceito com pessoas com deficiência. Há uma cesta, né, de elementos que compõem a discriminação, que é a percepção de que o outro, por ser diferente de mim, do supremacista, ele será pior e não vai merecer as mesmas oportunidades. Então, eu acho importante a gente qualificar campanhas como sendo um passo importante, mas ele está longe de ser o suficiente. É preciso avançar, na punição, e 2, nas ações afirmativas de inclusão. E nisso, CBF, as entidades esportivas, Brasil afora, e ouso dizer também, em várias partes do mundo, estão deixando a desejar. Olha, deixa eu só trazer um outro ponto para... Peraí, tem a Aline que quer falar e o Diogo também. Diogo, vou dar atenção para a Aline e mando para você, pode ser? Primeiras damas? Manda aí, Aline, por favor. Fechado.
Vamos lá, a gente avançou também, né, nos últimos anos, passou a ter uma lei ali, então a partida pode ser paralisada. São esses avanços que a Flávia está dizendo, e aí é aquela questão da acolhida. Então, tá bom, paralisamos a partida. O que vai acontecer? Como esse atleta é acolhido? Essa denúncia de racismo no jogo para a torcida chegou no STJD, como é que vai ser tratado? Como é que vai ser julgado? E aí é a hora que a gente precisa também exatamente como a Flávia falou, é um primeiro passo, tem um meio passo a mais, só que aí é essa sociedade que está tratando, às vezes, então, isso caiu na mão de quem para ser julgado? Qual que é a punição do clube? Então, o clube, ele ao mesmo tempo, é o meu atleta, eu vou dar o suporte. Quando não é o meu atleta, então, e aí a gente vai de novo ficando preso dentro dessa cadeia, mas eu acredito que as coisas, olhando assim o futebol, acho que avançaram um pouco, mas depende muito mais, né? Então, todo o resto, quem vai estar julgando isso, o quão rápido vai ser julgado, o clube, o que entende, esse atleta está sendo acolhido pelo clube também, e aí a gente às vezes vai esbarrando e percebe que a discussão é muito ampla, né? A mudança é muito maior para que a gente consiga ver de fato acontecendo. E esse avanço só acontece porque nós estamos aqui. Eu digo nós, não só eu, a Flávia, a Aline, o Diogo, mas você que está acompanhando a gente no GE. Globo, de falar, de discutir, de colocar o assunto em pauta. Demora? Vai demorar, a gente sabe muito bem, mas é importante a gente falar e não deixarem as coisas passarem. Diogo, é com você. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que as pessoas possam pesquisar ou possam ter um olhar diferente para interpretar como nós estamos interpretando. Quando a gente fala de mercado de trabalho esportivo, se você vê a Vogue nos Jogos Olímpicos de 2016, ela selecionou as 10 equipes, os 10 melhores uniformes de desfile mais bonitos, mais estilosos. E aí Cuba teve o uniforme mais bonito, o Brasil ficou em segundo. E aí você vê a campanha publicitária de Cuba com a sua representatividade, que é majoritária negra, e a campanha publicitária do Brasil, que nós temos um grupo não, nós temos a população negra muito maior do que Cuba, nós ficamos apenas em segundo lugar no mundo, atrás da Nigéria. Mas a campanha publicitária do Brasil não representa o Brasil. Isso eu estou falando, você pode pesquisar pela Vogue, as 10 melhores, tá? Os 10 melhores uniformes, para a gente ver como a campanha publicitária, como a imagem, ela é sim extremamente importante. Então, quando hoje o Comitê Olímpico, agora no mês de abril, vai fazer um programa educacional de combate ao racismo. É o primeiro passo e que no futuro espero que ele seja mais abrangente e de fato mais eficaz, porque o combate ao racismo, faz 3 meses que eu faço parte da comissão dos atletas do Comitê Olímpico. Nesses 3 meses, em uma das minhas primeiras reuniões sobre governança, junto com todos os diretores do Comitê Olímpico, foi falado para nós sobre o incentivo que tem de equidade de gênero. Hoje isso é muito colocado e, de fato, sim, está tendo uma movimentação e um incentivo muito grande. Mas não tem como ter incentivo de gênero sem atravessar a raça. Então, a gente percebe que as oportunidades, independente de qual sexo você tenha, quando se trata da população negra, ela tem que esperar. E dentro desse esperar, que foi a marcha que Martin Luther King fez no momento que ele falou, eu cansei de esperar. Foi aí que ele foi preso, quando ele bota criança e adolescente na rua, porque ele fala, eu cansei de esperar. Então, assim, por mais que a gente saiba que isso ainda leve tempo, mas a gente também está cansado de esperar. Os cargos de gestão são cargos indicativos. Então, quando a gente questiona gênero e raça para cargos indicativos, a resposta é que é o mérito. São cargos que é necessário mérito. Mas qual é a meritocracia de um cargo indicativo? Você precisa ser amigo do chefe, alguém precisa te indicar. E nós não somos indicados a esses cargos. Né? A Aline é uma das poucas mulheres negras que está dentro desse lugar, no ano de 2021. Então, o que é o combate ao racismo? É o combate
nesses lugares. Né? Eu não quero um programa educacional, eu quero vagas abertas a esse público com políticas afirmativas, com cotas, seja lá qual for o nome que vocês queiram dar, mas que contratem profissionais negros dentro da gestão, dentro da gerência, coordenação, governança das instituições esportivas. E isso sim é um combate ao racismo eficaz. Em outras palavras, é o seguinte, é claro que em algum momento, como eu falei para vocês, que estão acompanhando a gente no GE. Globo, para vocês compartilharem esse link aqui e passar para os seus amigos. Eu estou acostumado, não tenho dúvida também que a Flávia, a Aline e o Diogo também estão acostumados, do tipo, ter alguém e falar assim, lá vem eles com aquele papinho e tudo mais. Isso não é novidade nenhuma. Um exemplo fácil para você entender tudo que o Diogo estava comentando há pouco, no site de pesquisa agora do seu telefone, ou do seu desktop, do seu computador, coloca lá, no site de pesquisa, quando ele comentou de publicidade, daquilo que todo mundo sempre vê, coloca lá, mulheres bonitas, enter, vê o que aparece. Homens bonitos, vê o que aparece. Ô Flávia, aí acontecem os obstáculos. Declarações como as do Ibrahimovic, que deslegitimou o papel de LeBron James, dizendo que atleta compete e político faz política. Essas declarações são muito nocivas ou apenas ridículas? Fundamentalmente ridículas, né? Perdeu uma boa chance de ficar calado, mas, na verdade, ela tem um sentido pedagógico, porque é o tipo de declaração que mostra um indivíduo absolutamente desalinhado com o seu tempo. Não entendeu nada, chegou na festa e não está entendendo o que está acontecendo no mundo. O clamor por posicionamento, por engajamento, ele é global e está expresso, por exemplo, nesse canhão de debate coletivo que são as redes sociais, para o bem e para o mal. Né? Você vê o público se manifestando e exigindo posicionamentos, seja nas redes sociais, seja no engajamento mesmo que aconteceu, por exemplo, já foi citado aqui o caso dos Estados Unidos com George Floyd. Um episódio de violência policial, ou mais um episódio de violência policial, que coincidiu com um momento de agravamento da desigualdade, da crise sanitária, de desemprego, e resultou numa explosão da população multiétnica nas ruas. Vale a pena também sublinhar isso. Houve uma percepção de jovens, principalmente jovens, de outras etnias, brancos, de origem latina, de origem estrangeiras, que sentiam o mesmo grau de opressão e de perda de qualidade de vida, de bem viver em relação ao que lhes foi prometido. Esse movimento caudaloso que tomou as ruas, no fim do filme, levou, por exemplo, à eleição de Joe Biden e de Kamala Harris, a primeira mulher negra e de origem asiática vice-presidente dos Estados Unidos, algo inimaginável um ano atrás. Se a gente fizer um exercício aqui e voltar a nossa cabeça para março de 2020 e disséssemos que em março de 2021 a Casa Branca seria presidida por Joe Biden, democrata, e Kamala Harris, a ex-senadora, agora vice-presidente e presidente do Senado, muito provavelmente quem nos assiste estaria rindo, né? Era um exercício de futurologia inimaginável. O que o Ibra não entendeu, né? Primeiro, não tomar posicionamento, ser o que a gente chama aqui no Brasil de isentão, é posicionamento. É posicionamento de se omitir do debate absolutamente fundamental do seu tempo, da sua sociedade. E a segunda coisa, ele não sabe o que é o significado de atuação política, porque se posicionar politicamente não é se posicionar do ponto de vista político partidário ou do ponto de vista político ideológico. Atuar contra o racismo, atuar pelo direito à vida, pela liberdade, pela igualdade, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente. Isso não tem nada a ver com direita, com esquerda. Isso é ser humano, é exercer a humanidade. Então, foi uma bola forésima do artilheiro. O antigo artilheiro, o famoso artilheiro.
Olha, agora uma pergunta para vocês três. O racismo no esporte, ele é velado, ele é estrutural ou é disfarçado por causa dos grandes ídolos negros? O racismo no esporte velado ele não é, né? A gente teve o caso do goleiro Aranha na arena esportiva do Grêmio lotada e ofendendo ele racialmente. Então, velado ele nunca foi. Na verdade, ele sempre foi recreativo, né? Os pais levavam seus filhos nos campos de futebol para ofender os jogadores, ofender os árbitros, e tudo ficava dentro de um contexto de piada. Então, velado ele nunca foi, ele sempre foi muito recreativo, está sempre ali o homem e a mulher negra no papel de entretenimento para que você se divirta com o nosso sofrimento. Então, esse sempre foi o racismo mais comum que está dentro de casa, dentro das famílias e dentro do nosso ambiente social. E a gente tem aquele racismo estrutural que nos impede de alcançar espaços de liderança. Então, o jogador de futebol, e também isso é o caso de todos os outros atletas olímpicos, esportivos, ele, num trabalho braçal, num trabalho de força, que jogar bola, ser atleta é trabalho de força, a gente é contratado, assim como quem era trazido aqui para o Brasil para fazer força na plantação de café, na cana-de-açúcar, e levantar o nosso país. Então, dentro desse lugar, nós somos contratados. Agora, em cargos de liderança, nós não somos contratados, e isso vem dentro de um racismo estrutural de falar que a população negra tem baixo nível intelectual. Então, esse racismo recreativo de dizer que nós temos baixo nível intelectual sempre nos impediu e colocou um tabu para que a gente pudesse alcançar cargos de governança. Flávia? O Tiago, não, acho que Diogo falou, deu a letra aí, escreveu o manual, porque não é velado, é escancarado, eu diria, com traços, obviamente, estruturais, e acho que a gente já debateu bastante aqui sobre essa construção, né, do racismo brasileiro, que vem da herança escravocrata, que vem de uma sonegação de oportunidades iguais, de um ambiente de exclusão permanente a que o negro brasileiro, os negros e as negras brasileiras estão submetidos, em que pese o fato de nós termos conseguido algumas conquistas, e importantes conquistas, né? A liberdade de direito, né? É uma, mas a gente conseguiu construir um arcabouço legal, a gente já aí no limiar do século XXI, as políticas de cota, de sistema de cotas de acesso ao ensino universitário, isso tem nos ajudado bastante, mas não afastado ou eliminado todos os traços ainda de uma sociedade estruturalmente racista. Agora, o Diogo falou do racismo recreativo, tem essa dimensão, quer dizer, das ofensas, dos ataques, e de gente que reivindica o direito de poder ir ao estádio, ser racista, manifestar o seu racismo, ofender pessoas, jogadores negros, ou serem homofóbicos, e isso é surreal, porque acham que isso é liberdade de expressão, uma absoluta incapacidade de entender os conceitos, né, de até onde vai a sua liberdade, ou se é liberdade você ter o direito de ofender ao outro. Agora, o esporte e o futebol é racista também dentro de campo, né? E não é só a dimensão da recreação do público em relação aos atletas ou aos juízes. É também entre colegas, entre jogadores, de equipes técnicas para jogadores e na própria relação com os adversários. Isso é recorrente. Você usar ofensas raciais ou homofóbicas para desestabilizar o seu adversário dentro de campo. Então, não tem nada de velado nem de disfarçado. É absolutamente escancarado e, naturalmente, forjado num racismo estrutural que atravessa a sociedade brasileira como um todo. Eu vou só fechar com uma frase, que acho que foi o que a Flávia já falou agora, reflete a nossa sociedade. O esporte reflete a nossa sociedade. O que a gente vê dentro do futebol, do campo, da arquibancada, reflete a nossa sociedade. Então,
gerar a mudança também, né? Usar o esporte para proporcionar essa mudança de uma forma ali alinhada pode ajudar muito a escancarar para uma sociedade o que ela só vai reproduzindo nas diversas áreas, né? Flávia, Aline, Diogo, muito obrigado por vocês participarem aqui com a gente no GE. Globo. Pacto pelo Esporte 2021 foi uma aula para mim e para todos que estão com a gente no nosso site. Espero ver todos vocês muito em breve, com muita saúde, a gente sempre se cuidando, mas existe uma grande esperança para que logo tudo volte ao normal. Obrigado mais uma vez. Prazer imenso para mim, Thiago, estar com você, com a Aline, com o Diogo, de quem sou muito fã, e espero que a gente seja realmente capaz de construir uma agenda positiva na direção de um Brasil mais igualitário, com menos desigualdade, porque o Brasil não só precisa, como merece, né, essa harmonia. Que assim seja. Obrigada, Thiago, Flávia, Diogo, um prazer e o quão é importante a gente trazer a reflexão. Eu acho que é a partir dela que as mudanças vão acontecer, então eu fico muito feliz de ter dividido essa mesa hoje com vocês. Obrigado, Thiago, Aline, Flávia, sou um grande fã da Flávia, acompanho lá no Estúdio I todo dia quase, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, e mandar aí um grande abraço também para o Grupo Atletas pelo Brasil, que é essa organização